TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo uma palavra ao seu coração. Uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra viva e eficaz, que ela é transformadora, que, claro, vai trazer os seus benefícios e vai trazer também muita fé, muito amor, muita vida. Porque é isso que a palavra de Deus, ela nos traz, vida. Porque essa é a promessa do Senhor, trazer vida e vida em abundância. Eu quero agradecer você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado através da TVC, através das redes sociais, através do YouTube, você que tem compartilhado essa mensagem, né, que é uma mensagem hoje que tem sido assistida e ouvida, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. Quantas pessoas hoje têm nos acompanhado, têm nos assistido e têm compartilhado essa palavra. Ontem mesmo eu tive com uma pessoa que falou: pastor, eu estou te seguindo, eu estou assistindo as mensagens, né, que o senhor tem pregado aqui no programa, no canal, né, de televisão. E isso, claro, né, isso nos agrada porque nós estamos vendo que a mensagem tem sido relevante e tem sido reflexiva também, porque isso é que importa para nós, que essa palavra ela vem fazer efeito a qual o Senhor ele deixou determinado para que venha fazer nos nossos corações. E hoje eu quero estar refletindo com você sobre uma frase que eu ouço muitas pessoas falarem, né, que é causas e efeitos, o que você planta, você colhe. E eu ouço muito as pessoas falarem isso, principalmente quando ela se sente injustiçada, né? A pessoa fez algo de mal para a minha vida, para os meus filhos, ele também vai colher algo de mal. Será que a palavra de Deus entende dessa forma? Será que realmente isso é real? Será que nós podemos afirmar que Deus pensa dessa forma, que todas aquelas pessoas que fazem o mal vai colher o mal, que faz o bem vai colher o bem? Vamos refletir, né? Vamos estudar o que a palavra de Deus ela nos ensina. Eu creio que você já pegou aí sua Bíblia, seu marca-texto. Eu acredito que você vai estar anotando algo que Deus vai falar ao seu coração. Então, se prepare e vamos estar lendo. Eu quero ler com vocês Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá vida. O apóstolo Paulo, né, aqui nesse versículo, ele já nos ensina que existe dois terrenos a plantar. Então, nós vemos que são sementes, que são atitudes, que são comportamentos que nós plantamos, ou na carne, né, quando fala na carne, nós vamos ver aqui que é numa vida sem Deus e quando nós também investimos numa vida com Deus. Então, são dois terrenos, duas sementes, dois frutos. Agora, eu creio que quando nós pensamos aqui com relação dessa semeadura, a palavra de Deus ela não nos ensina, ou ela nos afirma, ou ela nos, principalmente hoje no período da graça, que nós podemos afirmar ou pensar com relação a essa atitude de muitas vezes nos sentirmos injustiçados e crermos, né, que aquilo que a pessoa faz conosco, ela vai colher também. Poxa, a pessoa fez uma maldade muito grande comigo, essa pessoa também vai colher maldade.
Queridos, não é isso que a palavra nos ensina. Primeiramente, que aquela pessoa ela possa ter feito uma maldade, mas ao longo da sua caminhada, ela pode ter uma reflexão, ela pode pedir perdão a Deus, ela pode pedir perdão a você. Se ela não está em Cristo, ela pode nascer de novo, ela pode ter uma conduta mudada. E claro, ela não vai sofrer o dano daquilo que ela fez. Então, não necessariamente, queridos, a Bíblia afirma que as pessoas que plantam coisas ruins vão colher coisas ruins. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina, né, que como é uma lei da semeadura, nós precisamos entender que há sementes que são plantadas que vão gerar, claro, coisas ruins. E não somente coisas ruins, mas nos aproximar de pessoas ruins e também fazer com que essas pessoas se aproximem de nós. Então vamos ler também Gálatas capítulo 5, versículo 17, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Então você já vê aqui que existe já uma batalha, né, no mundo espiritual. Que muitas vezes nós, como cristãos, que entendemos, né, essa batalha, nós sabemos que muitas vezes nós fazemos algo que é contrário ao Espírito. Mas nós não fazemos isso de uma forma legal ou de uma forma que gera prazer, mas muitas vezes existe essa batalha que você acaba fazendo e aí está no comportamento, na fala, nas atitudes e depois você até se arrepende. Mas existe essa batalha. Paulo fala que existe essa batalha. Existe uma batalha no mundo espiritual entre carne e espírito, né? Entre atitudes humanas sem Deus e atitudes controladas ou guiadas, orientadas pelo Espírito Santo. E, continuando lendo, versículo 17 diz assim, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você está vendo que muitas vezes, por isso que você fala assim, poxa, mas como é que pode aquela pessoa, um cristão, tendo um comportamento errado? Queridos, sim, isso pode acontecer. Por quê? Porque nós somos pessoas que vivemos numa sociedade, nós somos pessoas que nós interagimos com pessoas que não são cristãs, nós somos pessoas que também temos sentimentos e nem sempre os nossos sentimentos são bons. Temos sentimentos ruins também, de raiva, de ira. E muitas vezes você acaba perdendo o controle. Né? Se você não estiver muito bem centrado, se você não estiver muito bem orientado, você acaba tomando atitudes que não deveria tomar. Você acaba sendo impulsionado pelo prazer, impulsionado pela raiva, impulsionado pelo momento, pela possibilidade de um ganho, e aí você acaba fazendo algo de errado. Então isso é uma batalha que acontece todo o tempo conosco, independente se você é cristão ou não. Mas acontece essa batalha, né? Então, aqui fala que há um conflito que muitas vezes nós queremos fazer o bem e não conseguimos fazer. Existe esse conflito. Quantas vezes talvez aconteceu comigo ou com você de passar por alguém na rua ali pedindo um alimento e você simplesmente não dá. Isso é um conflito. Você está vendo como é que nós somos? Somos assim. Mas vamos continuar lendo. Versículo 18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui fala, queridos, que quem está sendo guiado pelo Espírito, né? Que lei? A lei de Deus. Né? A lei que nos lança até mesmo no inferno, porque a Bíblia fala que se nós temos que temer alguém, se nós temos que ter medo de alguém, nós temos que ter medo de Deus, porque é o único que pode lançar a nossa alma no inferno. E nós estamos debaixo da lei dele, da orientação dele, da obediência a ele. Então, se nós andamos ou buscamos andar no Espírito, queridos, você não vai ser julgado, né, de acordo com os seus erros, com a sua carnalidade, com a sua humanidade. Versículo 19 diz, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo,
dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, nós vamos ver o que são as obras da carne. Eu os advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a Bíblia aqui ela é muito taxativa. Fala que quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, né, aqueles que alimentam a sua carne. Né, porque é uma coisa, por exemplo, eu acredito que tem muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento que vivem numa condição que não depende dela. Às vezes é a circunstância que ela vive e ela não está conseguindo se libertar. Mas a Bíblia fala que Deus ele sonda o nosso coração. Ele sabe do seu coração, ele sabe daquelas pessoas que estão em pecado porque têm o prazer no pecado, mas também conhece aquela pessoa que está no pecado, mas não tem o prazer do pecado, ela quer se libertar, ela quer sair daquela condição, mas ela não consegue devido, talvez, a outras pessoas, a circunstância, a família. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o seu coração. E se você tem lutado contra o pecado, se você tem lutado contra a sua natureza humana, de carnalidade, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai agir de uma forma sobrenatural na sua vida, para te libertar, para te tirar dessa condição. Porque esse é o desejo de Deus. Deus ele quer que todos venham ser salvos. Esse é o desejo do Senhor. Ele morreu por todos, por toda a humanidade. Mas nós precisamos reconhecer o propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que nós fomos chamados para cumprir um propósito dele, não para que ele cumpra o nosso. É essa que é a diferença. Quando nós entendemos isso, nós começamos o processo da salvação. Nós começamos o processo de uma caminhada, de uma transformação, de uma mudança de vida, de mudança de pensamento. Romanos 12 fala sobre isso. É a metanoia, mudança de pensamento. E, continuando lendo aqui no versículo 21, diz: E eu advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos aqui que a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que é relacionado à nossa humanidade são obras. Agora, tudo aquilo que é relacionado a Deus, ao Espírito Santo, é fruto. Não é frutos, não, é fruto. É um fruto só. Mas tem várias sementes, várias atitudes, vários comportamentos. Agora, por que carne? Queridos, a obra da carne ela está relacionada ao esforço próprio humano. São tudo aquilo que você faz sem Deus. A própria Bíblia diz que maldito é o homem, né, que confia nos seus braços. Ou seja, maldito o homem que faz sem perguntar a Deus: Senhor, qual é a sua vontade? Eu já inicio te perguntando: você tem o hábito de, antes de sair de casa, orar pela manhã? Usar ali 5 minutos, 10 minutos do seu tempo, orar. Fazer uma oração, a oração do Pai Nosso, queridos. É a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, você pode ampliar essa oração. Não é ficar repetindo ela todos os dias, né? Pai Nosso que estás no céu. Não é isso. Porque a Bíblia mesmo fala, lá em Mateus 6, fala que de nós não devemos usar de vãs repetições, ficar repetindo a mesma coisa, não. Mas você pode ampliar. Cada parte da oração do Pai Nosso, queridos, você pode ampliar a sua oração, você pode desenvolver essa oração. E você tem feito isso? Você tem pedido ao Senhor pelo alimento diário? Por quê? Porque amanhã pertence a Deus. Tem pessoas que ficam orando pelo futuro, queridos. A gente nem sabe se vamos chegar lá. Nós precisamos orar pelo dia de hoje, orar pelo pão de cada dia, orar pela proteção do dia. Precisamos orar para que Deus possa nos livrar de todo mal, para que nós possamos perdoar da mesma forma que Deus nos perdoa, que nós possamos ter um entendimento mais amplo das circunstâncias da vida. Então nós precisamos, queridos, criar esse hábito, porque a obra da carne não permite. A obra da carne é aquela que te motiva a você levantar da sua cama e sair já correndo para pegar o ônibus que está atrasado e ir para o trabalho.
e nem pensar em Deus. Então, queridos, a obra da carne é tudo aquilo que é realizado de uma forma humana sem o Senhor. A carne, queridos, ela não tem dependência de Deus. Ela não depende de Deus. É aquele ser humano que fala, não, foi eu que fiz, foi eu que construí, foi eu que realizei. É assim, a obra da carne é assim, o controle está na mão do homem, sou eu que faço. E você sabia que esse controle, né, é algo que está muito aguçado no ser humano? Tu vê que o que o homem mais quer é o quê? Poder. Poder para controlar, poder para estar na mídia, poder. O homem quer estar em evidência. Isso é a nossa humanidade. Não estou falando que está certo ou que está errado, só estou falando que esse é um comportamento humano. Então, queridos, as obras da carne são produtos que eles acabam no pecado. Muitas vezes ele acaba no pecado. Ele acaba transgredindo muitas coisas, e principalmente a lei. Ele fere, ele usa pessoas, ele destrói pessoas, ele tira as coisas das pessoas. É obra da carne. E, claro, isso acontece naturalmente. Por quê? Porque nós somos frutos do pecado, de uma geração adâmica. Então nós somos fruto do pecado, isso é natural no ser humano, nós já nascemos dessa forma. Porém, quando nós falamos, né, sobre o fruto do Espírito, essa semeadura no Espírito, queridos, ela é uma semeadura que é um ato de fé, de confiança, é confiança no processo de Deus. É nós entendermos, queridos, que não é que você tem que deixar abrir mão dos seus sonhos, não é isso. Ah, pastor, eu tenho tantos sonhos, eu creio, e eu louvo a Deus, eu oro para que Deus possa realizar os seus sonhos, não é isso. Mas quando, queridos, nós entendemos que precisamos ou deveríamos entrar no processo de Deus e não fazer com que Deus entre no nosso processo, porque às vezes é o que nós queremos. Senhor, nós já falamos para Ele o que queremos, está tudo pronto. O Senhor só vem me dar uma ajudinha, o Senhor só vem abrir uma porta, me dar um empurrão. Não é isso, não é assim que se funciona. Não é, a Bíblia não fala sobre isso. Deus nos chamou para que nós passássemos a seguir o processo de Deus, a andar no processo do Senhor. E aí, sabe o que acontece, queridos? Quando nós entendemos dessa forma, né, quando nós começamos a alinhar o nosso pensamento, a nossa vida com o reino de Deus, automaticamente, claro, portas começam a se abrir. E as coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu tenho vários testemunhos disso, de pessoas que, quando entraram na igreja, quando foram nos procurar, quando nós conversamos, quando nós orientamos, queridos, Deus começou a abrir portas, Deus começou a abençoar a vida deles. Deus começou, sabe, mudar algumas circunstâncias. Mas por quê? Porque ele foi para a igreja? Não, porque ele mudou a sua atitude com relação a Deus. Porque agora ele não estava chamando Deus para viver o seu propósito, mas começou a buscar o propósito no Senhor, queridos. Entenda isso. O fruto do Espírito, queridos, é algo que vai acontecer naturalmente quando você busca. Quando você realmente começa a caminhar na presença do Senhor. E nós precisamos hoje avaliar e analisar isso. Por quê? Porque existe uma outra lei, chama lei de atração. E é uma verdade. Você vê que tem pessoas que falam palavrão. Vão ter pessoas ao seu lado que gostam de ouvir e falar também. Ah, pessoas que gostam de futebol. Você vai ter pessoas do seu lado também que gostam de ouvir e falar de futebol. Então nós temos essa lei de atração. Então quando você busca o que é ruim, quando você faz o que é ruim, automaticamente você vai agregar coisas ruins sobre a sua vida. E aí entra, claro, a lei da semeadura, porque se você está plantando coisa ruim, você vai colher coisa ruim, porque a tendência é essa. Essa é uma tendência. Né? Se você... o ambiente, queridos, né? Quantos ambientes, né? Assim, você está num ambiente que você gosta, que você tem prazer. Enquanto muitas pessoas estão num ambiente festivo, outros gostam de estar na igreja. E aí você vai se relacionar com aquele tipo de pessoa. Então você vai atrair tudo aquilo que está ali ao seu redor.
Talvez bênção, talvez maldição, talvez coisas boas, mas também coisas ruins. Mas isso tudo depende do ambiente, do que você fala, do seu comportamento, das amizades. Então eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje. Você que tem passado por momentos de luta, de aflição, de momentos sem saída, né? Não vê uma luz no final do túnel. Eu quero dizer uma coisa para você. Há como mudar isso na sua vida. Quando você começar a plantar coisas boas, quando você começar a regar nesse jardim de flores, queridos, vai nascer urtiga, vai nascer outros matos, mas você vai conseguir tirar, eliminar da sua vida, porque você vai estar cuidando, você vai estar plantando, você vai estar cultivando. Então eu quero te motivar no dia de hoje a plantar coisas boas na sua vida, a mudar o seu pensamento, passar por esse processo de metanoia, de mudança de pensamento, de transformação, porque é o que Deus quer para você. Deus, Ele quer uma vida abundante. Deus quer bênção sobre a sua vida. Então, pensa sobre isso. Começa a refletir. Faça aí hoje uma autoavaliação. Quem são as pessoas hoje que estão ao meu redor? Quem são as pessoas? Que tipo de conversa eu tenho? Será que eu sou pessimista? Esses dias eu tive um contato com uma pessoa, a pessoa estava vivendo num momento pessimista, né? Tudo estava ruim, tudo estava mal. Para. Eu conheço a pessoa e eu comecei a lembrar a essa pessoa aonde ele estava e aonde ele chegou até hoje. Quantas conquistas, quantas realizações. Talvez ainda ele não conseguiu alcançar o seu objetivo ou o seu sonho, mas quantas conquistas. E depois que nós conversamos um tempo ali, nós rimos bastante, porque lembramos do passado, né, de momentos engraçados. Ele saiu dali com outro semblante, pensando de uma outra forma. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos só focados naquilo que é ruim. E nós só falamos o que é ruim. E aí você vai atrair pessoas também que só falam o que é ruim do seu lado. É assim que acontece. Mas comece a falar coisas boas. A Bíblia fala que nós precisamos dos nossos lábios saírem salmos. Então comece a falar coisas boas. Ah, pastor, mas está tudo ruim. Sim, eu não estou descartando isso, não estou falando que você vai falar mentira, não é isso. Mas comece a provocar no teu coração o milagre, a transformação. E como é que isso acontece? Quando você começa também a falar coisas boas, quando você começa a falar com as pessoas, a abençoar a vida das pessoas, a orar. Esses dias uma pastora, e ela está passando por um período de enfermidade, e ela falou, pastor, achei muito engraçado, porque eu estou com um problema nas pernas, e eu estava orando com uma pessoa de muleta, e a pessoa deve ter falado assim, poxa, essa pastora está fora de si, como é que pode? Ela com um problema nas pernas orando por mim. Queridos, nós só podemos dar aquilo que temos. E se você tem a presença de Deus, se você tem alegria, você vai dar alegria. Mesmo que talvez você ainda não está vivendo o seu sonho, não está vivendo os seus projetos como você gostaria, mas Deus está providenciando. Então, o que nós hoje, né, precisamos entender? Aí eu volto aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Querido, viva no Espírito. Luta contra os seus sentimentos, luta contra a sua forma de falar, a sua forma de agir, luta. Faça essa autoanálise, essa análise crítica da sua vida, critica os seus pensamentos. Será que o que eu estou pensando hoje é construtivo ou destrutivo? Será que o que eu penso hoje, aonde vai me fazer chegar esse tipo de pensamento? Será que eu consigo alcançar os meus sonhos? Ou será que eu estou caminhando para trás? Ou será que eu estou paralisado, parado? Queridos, não fique chorando pelo leite derramado. Não fique chorando por aquilo que ruim que já aconteceu, não vai voltar atrás. Mas você hoje pode dar, assim, virar a chave da sua vida hoje. Você, sim, através da sua atitude, através do seu pensamento, através da forma de você agir. Porque Deus já é contigo. Tudo
Imagina, tudo já está pronto para você. Tudo está pronto. Mas sabe o que muitas vezes nos falta? É posicionamento. A palavra de Deus fala que os sinais seguirão os que crerem. Queridos, quando nós cremos em quem? Em Deus, não é em nós mesmos, não é na força do nosso braço. Quando nós cremos no Senhor e tomamos uma decisão de segui-lo, queridos, grandes coisas acontecem. As bênçãos estão reservadas para você, já estão prontas. Olha só, quando Deus foi criar o homem, tudo já estava pronto para ele. Deus criou tudo aquilo que o homem precisava. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus que Ele está aqui para suprir as suas expectativas, né, do amanhã. Não, Ele já supriu. Já está tudo pronto. O que nós precisamos hoje é ficar na posição, andar na posição, é buscar a Deus, é orar, é estarmos congregando com os irmãos. É importante a congregação. Quantas pessoas hoje não estão valorizando mais, não estão indo mais às igrejas, não estão banalizando, queridos, a ceia do Senhor, não vão na ceia. Eu fico apavorado com isso. Pessoas que não vão na ceia. É uma vez no mês e a pessoa não vai. As pessoas estão abandonando. Queridos, isso é muito preocupante. E aí você quer que a sua vida dê tudo certo. Você quer que tudo aconteça, por quê? Da forma que você quer. E esse foi um sentimento de Caim. Caim também, ele prestou um culto a Deus, mas da forma que ele quis. Da forma que ele achou que era certo. E aí sabe o que aconteceu? Morte. Morte. E muitas vezes nós estamos assim, achando que tem que ser do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, ou seja, da nossa humanidade, das obras da nossa carne, tem que ser do meu jeito. Mas não é assim que funciona, querido. Deus já determinou, a palavra de Deus já está escrita, Ele não volta atrás. Então, vamos compreender a palavra de Deus, vamos praticar a palavra de Deus, vamos viver a palavra de Deus. Vai ser difícil? Não é fácil. Mas com o tempo, você vai se adequando, no tempo você vai mudando, vai se transformando e Deus vai mudar a sua história e mudar a sua vida. O que eu desejo para você no dia de hoje é que através dessa palavra, que Deus realmente venha gerar no seu coração o desejo de você semear coisas boas. E o fruto do Espírito, ele venha nascer no seu coração. E você venha ser uma pessoa mais feliz, mais alegre e viver em paz. E que o Senhor, ele possa abençoar a sua vida com toda sorte de bênção. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de compartilhar dessa palavra, Deus, que nos traz vida, nos traz paz. Uma palavra, Deus, que ela é viva e eficaz, ó Deus, que cremos que ela traz o resultado, ó Deus, que nós esperamos quando nós estamos na posição a qual o Senhor deseja e quer para cada um de nós. Que nós possamos compreender, que nós possamos praticar, que possamos buscar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Que o Senhor venha abençoar a cada pessoa que está nos assistindo no dia de hoje. Entra nas casas, cura, transforma, abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o programa Pão da Vida, retornando na próxima semana. Peço a você, não deixe de compartilhar. Se você nos acompanha lá pelo YouTube, dá um like, né? Isso aí é muito legal. Vai lá e dá um likezinho lá, né? Compartilha. E eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a nossa vida para sempre trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.